Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Sociologia então. Esse assunto a gente já viu ele na escola sobre a questão dos direitos, a história dos direitos humanos, que no final, né, no século XX, ele acabou se tornando direitos humanos, mas ele teve toda uma trajetória, desde o período grego até o século XX. Então a gente vai fazer uma recapitulação um pouco sobre essa questão dos direitos e depois vocês vão responder algumas questões que vai estar no Classroom sobre elas, ok? Então vamos lá. Só que antes da gente falar sobre direitos, a gente precisa entender o conceito de cidadão. Por quê? Eles acreditavam, os gregos, que todos os cidadãos tinham direitos. Só que daí a questão é, quem era cidadão então no período grego? Então aí muda a coisa. Eles falavam, não, todos têm direitos. Todos quem? Todos cidadãos. Mas quem eram cidadãos? E aí quando a gente vai ver, não eram todas as pessoas que eram considerados cidadãos. Por isso que existia uma desigualdade naquele período, só que eles acreditavam que eles não eram desiguais, que na verdade o que eles estavam fazendo era uma justiça. Vamos fazendo a leitura do texto e eu vou comentando um pouco sobre isso. A cidadania, ela tem uma pré-história. Na Grécia Antiga, o cidadão era o nome dado ao membro da cidade. Os cidadãos gregos se responsabilizavam pela coletividade, tendo o poder de atribuir e distribuir os postos ligados a funções públicas, envolvendo, por exemplo, a justiça e a política. Portanto, os cidadãos é quem cuidavam da administração na cidade-estado grega chamada polis. Daí é que vem o termo de política, que significava exatamente essa intenção de se cuidar bem da polis, que é a cidade. Não estamos aqui preocupados em discutir exatamente como era o funcionamento de uma cidade-estado grega ou de outros povos da antiguidade. Inclusive porque essa ideia de cidade-estado difere em muito do que vem a ser as nossas cidades contemporâneas. Queremos ressaltar a origem dessas palavras utilizadas até hoje. Então, quando a gente fala em pré-história da cidadania, existe um motivo para isso, que é prestar atenção, né, nesse conceito que eu tinha falado aqui do cidadão, é aquele que possui e goza de determinados direitos. Ter direito significa ter a capacidade e autonomia para usufruir de determinados benefícios legais garantidos pelo Estado aos seus habitantes. Por exemplo, ser possuidor de documentos, tais como certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, carteira de motorista, etc. Hoje, né, esse conceito de ser cidadão hoje engloba todos esses direitos da qual a pessoa tem, que é ela ter acesso a coisas básicas da sociedade e a sua manifestação, né, dispor sua posição. Pode ter acesso a esses documentos, são direitos civis de cada pessoa. A palavra civis é derivado do latim civitas, que também significa cidadão ou habitante da cidade. A certidão de nascimento é um direito adquirido logo ao nascer, já a carteira de identidade só posteriormente. A carteira de motorista depois dos 18 e também a partir dos 16 é quando ele consegue também poder ter o título de eleitor. Né? E aí a partir dos 18 é onde a gente pode falar que uma pessoa tem a sua cidadania plena, né? Que ali ela pode exercer todas as suas funções como cidadão na sociedade, se candidatar a cargos públicos, poder prestar concursos públicos, é onde ela acaba todo o seu ensino básico, né? Então, mas quando a gente volta lá na antiguidade, não eram todos esses cidadãos que tinham essa cidadania plena na sociedade, né? Onde tinham os direitos que eles poderiam fazer parte do papel político. Na verdade, somente era considerado grego adultos e proprietários de terras, e que tinham o poder de decidir sobre os rumos da cidade. Estavam excluídos de ser cidadão as mulheres gregas, os jovens, os pobres e os estrangeiros e também os escravos. Essa cidadania restrita também era característica dos primórdios da Roma antiga, onde somente aqueles que eram considerados nobres, que eram chamados de patrícios, acumulavam direitos, tais como a propriedade de terra e o usufruto do poder político. Já os não nobres, que eram os plebeus, provocavam diversas revoltas contra o poder constituído para que tivessem acesso a alguns direitos. O que até
conseguiram, mas sempre de maneira restrita. Mas só o fato dos plebeus terem conseguido acesso a alguns direitos já faz de Roma uma sociedade mais aberta do que na época da Grécia. Então percebam que esses direitos, os direitos civis, políticos e sociais, eles não foram dados, eles foram conquistados, né? Teve que ter uma luta de classes contra aqueles que estavam no poder, não aceitavam que as pessoas economicamente mais baixas que eles tivessem o mesmo poder que eles. Vamos lá. E aí, hoje, né, quando a gente vai falar muito sobre a questão de direitos, sempre tem que vir na nossa cabeça a Revolução Francesa, né, de 1789. Então a gente vai dar uma avançadinha lá para tentar entender que a Revolução Francesa ela foi um marco no mundo justamente pela luta das três expressões, né, que essa revolução deixou de herança pra gente, que foi a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Né? Esses três conceitos muito caros para filosofia, para sociologia, para história, para tentar entender todo esse movimento que houve lá, que foi justamente a queda de um poder monárquico que lá existia e que não beneficiava todas as pessoas, ou seja, tinham também direitos restritos ali dentro. Então, que a gente viu também na escola sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma declaração que foi constituída pós-Revolução Francesa, né, fruto da Revolução Francesa. E a gente discutiu um pouco, ainda que ela não englobava todas as pessoas, quem, por exemplo, as mulheres. Né? As mulheres elas não se sentiam contempladas nessa declaração. Apesar de já ter sido um avanço, não tinha sido um avanço na sua totalidade. A revolução ela não era de todos, mas sim que se tratava de uma revolução burguesa, ou seja, de pessoas que naquele período já tinham dinheiro, só que ainda elas não eram contempladas porque elas não eram nobres. Elas não tinham patentes de nobreza, ela não tinha o sangue da realeza, ela não tinha nenhuma titulação de nobre. Ela poderia ter dinheiro por causa da sua questão de comércio, do enriquecimento da venda de produtos, só que ela ainda não era considerada da classe social elevada, né, da classe dominante. Então, a Revolução, né, a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, que já é economicamente muito poderosa, começava também a adquirir poder político, passando a governar a nação francesa e, em consequência, ter mais direito do que os restantes dos outros trabalhadores. Não é à toa que um dos mais importantes direitos do homem e do cidadão era o direito à propriedade. E muitos filósofos do período acabaram também embasando esse direito, falando que era um direito natural. A história das etapas da Revolução Francesa mostra o quanto a luta pelos direitos dos indivíduos foi uma luta que custou milhões de vidas e onde ocorreu muito sangue. Na maior parte do tempo, a alta burguesia fez valer a sua força e exerceu o poder com mãos de ferro. Um exemplo era o direito de eleger os governantes da nação em substituição à realeza. Então caiu o poder monárquico e veio o poder republicano, ou seja, de uma eleição de representantes, e não mais a questão da monarquia, hereditariedade, o filho do rei assume quando o rei morre, etc. De qualquer forma, a Revolução Francesa, assim como aquelas que ocorreram antes, né, como as revoluções inglesas do século XVII e americana também do século XVIII, porque a gente às vezes foca muito na Revolução Francesa. Claro, ela foi um grande marco, mas antes dela teve também a chamada Revolução Inglesa, que foi também uma revolução de luta por direitos, e teve uma Revolução Americana que foi quase no mesmo período da Revolução Francesa, que teve o mesmo teor, né, pela luta de direitos. Ideais tais como respeito aos direitos dos indivíduos, de liberdade, de igualdade entre todos, puderam ser perseguidas com maior profundidade, a partir dessas experiências concretas desenvolvidas pelo homem. Então, a grande questão aqui teve lutas de direitos, de conquista e tal, mas o ponto houve uma igualdade de fato, na prática, né? Depois de toda essa luta, será que houve realmente, lá no princípio, quando eles estavam lutando por uma igualdade, será que houve essa igualdade de fato? Então é aí que a gente entra
numa análise realmente dos direitos civis, políticos e sociais. Nós temos sim, por escrito, né, esses direitos, essas conquistas, a gente analisou isso ao longo da história dessas conquistas, mas a questão é, será que elas na prática hoje realmente elas estão valendo, né? Elas realmente são aplicadas? Então aí, quando a gente pega, né, na questão histórica dos direitos, tomando a Inglaterra como modelo, desde o século XVIII teria tido uma ampliação progressiva da cidadania. Primeiro no século XVIII, então com esse advento da Revolução Francesa, teriam se constituído os direitos civis, relacionados à liberdade individual e às relações de trabalho. Depois, no século XIX, a cidadania passou a compreender os direitos políticos, ou seja, os trabalhadores passaram a ter o direito de participar do exercício do poder político. E isso foi muito destacado principalmente por causa da a Revolução Industrial, que é onde o proletariado, né, os operários começaram a se organizar em sindicatos, começaram a fazer greves, a começar a lutar e ter posições políticas também, da qual eles tiveram grande força para ter esses direitos. Então, primeiro os direitos civis, depois os direitos políticos. E por fim, já no século XX, o estado do bem-estar inglês significou a conquista dos direitos sociais, com os quais todos passaram a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país, através da elaboração de políticas sociais universais. Esses direitos sociais, eles já são ligados à saúde, ao lazer, transporte, educação, enfim, conquistas que têm a ver com a dignidade humana, né? Aquilo que faz o ser humano ser digno da sua existência. Já no século XXI, alguns teóricos do direito entendem que a classificação citada acima não atenderia todos os cidadãos. E aí surge-se então a expressão dos direitos humanos. Ali, quando surge então a Declaração Universal dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra Mundial, é realmente, de fato, colocar no papel de uma forma escrita clara quais são os direitos que todos devem ter. Por quê? Enquanto ainda fica essa divisão, direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, ainda poderia abrir brechas para umas outras questões. Agora, com esses direitos humanos, que é da natureza humana ele ter esse direito, ele solidifica, né? Ele cria uma base para que todo mundo consiga ter um norte do que deve ser feito em seu país, seguindo esses direitos, né? Que foi constituído quando teve o surgimento da ONU, tá? Enfim, então, isso aqui foi uma introdução, né, para uma reflexão, de novo, uma retomada para a gente compreender, relembrar um pouco sobre essa questão dos direitos. Olhem no caderno de vocês também para vocês relembrar um pouco sobre esse tema. E agora façam as questões que vão estar no Classroom.